The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Já ouvimos a senhora americana, não é? Isso mesmo. E podem ir aqui acompanhando a entrada dos participantes. Já estamos a ver. Sim, podes me pedir a fechar a porta. Mesmo. Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Carlos Santos e faço parte da equipa de Learning Services da SAS Portugal e em nome da SAS dou-vos as boas-vindas a mais uma edição da SAS Talks. Hoje dedicado ao tema sobre o sucesso na gestão e implementação de projetos. Vamos só recordar para quem ainda não tinha tido a oportunidade de participar nestes webinars da SAS Talks, qual é que é o nosso objetivo, a nossa missão com este projeto no qual vamos todos os meses organizando aqui um espaço de reflexão e de debate até ao final deste ano. E, portanto, aqui a nossa missão é, sobretudo, apoiar os nossos clientes contabilistas para que possam desenvolver as suas competências, a sua aprendizagem, de forma a também aqui facilitar as suas tarefas do cotidiano para poderem também definir e planear estratégias que possam potenciar o desenvolvimento do seu próprio negócio e da sua própria atividade enquanto profissionais da área da contabilidade. Para a sessão de hoje, contamos com as participações do Carlos Sousa, que é coordenador operacional da Unit Consulting, e também da Inês Almeida, a consultora da Unit Consulting. Antes de passar a palavra
ao Carlos Sousa, que vai fazer a primeira parte desta apresentação. Queria só então dizer-vos que depois terão oportunidade no final das apresentações, de ambas as apresentações, no final têm uma oportunidade de colocar questões aos oradores e para isso têm a vossa opção de questões, podem colocar através por escrito e os oradores depois irão esclarecer todas as vossas dúvidas. Não me alongando mais, passo então a palavra ao Carlos Sousa para iniciar então o debate sobre a apresentação sobre o tema da SaaS Talks de hoje. Muito obrigado e até já. Carlos, penso que tenho que mudar aqui. Eu não estou a conseguir colocar o... penso que já está. Tá. Muito bom dia a todos. Antes de mais, muito obrigado pela vossa presença neste webinar com o tema Sucesso na Gestão e Implementação de Projetos. O meu nome é Carlos Sousa, sou responsável pela área de implementação de projetos na Unit Consulting. Eu vou estar e vai estar a minha colega Inês Almeida neste webinar. Mais uma vez agradecer a vossa presença. Os contabilistas são uma das partes mais importantes também na implementação dos projetos, toda a coordenação e toda a gestão com os promotores. Os contabilistas acabam por ter uma intervenção bastante ativa e bastante importante e, portanto, penso que este webinar tem toda a relevância e também para podermos aqui explanar os pontos mais importantes da implementação de um projeto e também aqui, esta apresentação vai ser um bocadinho mais interativa, vamos ter aqui também alguns vídeos com informação do próprio IAPMEI que dá aqui alguma substância depois também a esta temática. Efetivamente, o que nós hoje pretendemos é dar só aqui algumas ferramentas e algumas dicas de grande importância na implementação do projeto. Em termos de índice, muito sucintamente, vamos ter aqui, passar um bocadinho pelos objetivos, normas e boas práticas na implementação de um projeto, os prazos de execução e alteração do investimento, apresentação de alguns casos práticos que vai ser a minha colega Inês Almeida que os irá explanar, e depois aqui uma parte final de perguntas e respostas para o qual estaremos sempre disponíveis para o que vocês necessitarem. Bom, entrando então aqui na parte dos objetivos, isto basicamente é os objetivos que se pressupõem da implementação de um projeto, mas que vem desde a sua própria candidatura. Portanto, o que se pretende com a implementação de um projeto é a maximização do incentivo recebido na implementação. Não vale a pena estarmos a fazer uma candidatura de $500 mil ou com incentivo de 300 ou 400 mil euros e depois, em implementação, não estarmos a conseguir chegar a esse montante, porque é isso que se pretende, é que se chegue ao montante máximo de incentivo. A celeridade no processo, de implementação deve ser um processo célere. Devemos tentar sempre mitigar todos e quaisquer pontos fracos que existam durante a sua implementação, que a empresa tenha ou que iremos identificar durante o nosso tempo de implementação, e garantia do cumprimento das normas. Todos os projetos e todos os sistemas de incentivos têm normas que devem ser verificadas e que durante a implementação de um projeto devem ser sempre acompanhadas. Em termos de enquadramento, esquecendo a parte que é a parte da candidatura e só entrando na parte de implementação, a implementação inicia-se depois da aprovação da candidatura ao Portal 2020 e começa com a parte da contratualização. A contratualização, na prática, é a preparação do termo de aceitação, análise de toda a decisão e que deve ser verificado todos os pontos que, da análise das entidades, todos os condicionantes existentes devem ser verificadas e devem ser acauteladas com o promotor. Depois existe uma parte também de submissão de pedidos de pagamento intercalares e pagamentos finais
E no caso dos projetos IDT, ainda existe uma parte de relatórios técnicos. Após esta parte também dos pedidos de pagamento, passamos então, existe também uma parte de submissão de pedidos de alteração e interlocução com todos os organismos. É uma parte muito importante, a interlocução com os organismos. Seja a IAPMEI, seja a ICEP, seja a ANI, seja PDR, MAR 2020, qualquer um deles, a interlocução com as entidades é um fator de grande relevância. E depois temos a parte do encerramento do projeto. Todos os projetos têm que ser encerrados e todos eles terão auditorias financeiras e físicas. As auditorias nem sempre acontecem, em algumas tipologias de incentivo são por amostragem, outras existem sempre. Por exemplo, o PDR tem sempre verificação física e financeira, uma inovação tem sempre verificação, tem sempre auditoria final para encerramento e outras intercalares. Internacionalizações e qualificação, grande parte das vezes são por amostragem. E, muito importante, uma monitorização constante com o promotor de em que ponto é que está a execução do projeto e como é que está o impacto dessa execução no seu crescimento. Porque uma parte muito importante e relevante é depois dos objetivos que vamos ver aqui um bocadinho mais à frente. As normas e práticas de implementação pelas quais nós vamos passar agora a seguir, vamos passar pela parte da documentação do projeto, pela publicitação, pela instrução dos pedidos de pagamento, pela instrução dos pedidos de pagamento e fundamentação, pelos prazos de execução, pelos planos de investimento e alteração, por uma parte de aquisição em condições de mercado e entidades habilitadas e depois, no fim, a parte dos objetivos e resultados das auditorias. Documentação do projeto. Os projetos, e isto trata-se de uma obrigação, devem possuir todas as evidências técnicas, contabilísticas, financeiras que comprovem a realização do projeto. Em complemento a isto, deve existir, é uma obrigação, a existência de um dossiê de projeto. Permite em qualquer altura comprovar a sua boa execução. Chama a atenção que isto é uma obrigação, a existência do dossiê de projeto, que deve conter todos os documentos do projeto, desde a candidatura. Pode ser em formato papel ou digital. Nós temos optado por digital. No entanto, em formato papel terá que existir sempre uma parte que é a parte de documentos que foram assinados, como o termo de aceitação, como os pedidos de reembolso que estão assinados. Portanto, essa documentação tem que estar sempre o original e, portanto, daí não pode ser em formato digital. Em formato digital, todo o resto da documentação e interações tenham a ver. Deve ser mantido por um período não inferior a 3 anos após o encerramento. Ou seja, o quadro comunitário encerra em 2023. Nesse período de 3 anos após o encerramento, o dossiê digital tem que se manter, digital ou físico, tem que existir. Em qualquer altura poderão ser auditados. Okay? E como eu disse inicialmente, vamos ter aqui uma ação um bocadinho mais interativa. Nestes slides vou passando aqui alguns vídeos também do IAPMEI, aqui um bocadinho a reforçar esta mensagem de cada um destes slides. Vou aqui passar agora aqui o vídeo.
Bom, isto foi um dos primeiros vídeos, basicamente o reforço que uma boa documentação e um bom suporte documental é essencial para qualquer implementação de projeto. Relativamente a outro ponto também de grande importância, que tem a ver com a publicitação. Todos os projetos são obrigatoriamente, têm que ser obrigatoriamente publicitados, dependendo do tipo de projeto. As normas também diferem um pouco, mas na prática o que é que nós temos? A divulgação e publicitação do apoio concedido pelos Fundos Europeus Estruturais de Investimento, pelo FEI, constitui um dever e uma obrigação das entidades beneficiárias. Devem ser cumpridos pelos beneficiários após a assinatura do termo de aceitação do projeto. Este ponto é bastante importante. Assim que é assinado o termo de aceitação, a empresa é obrigada a começar a cumprir as normas de publicitação. Até lá, como é evidente, o projeto não está aprovado, não está assinado o termo, ele não é obrigado a essa publicitação. A publicitação e divulgação do apoio deve acontecer em todas as ações do projeto, utilizando os meios e canais adequados em cada situação. A gente aqui na prática demonstramos aqui, temos aqui fichas de projeto, ficha de projeto e os placares. Ficha de projeto não, são os placares, temos aqui os placares. A ficha de projeto também é uma coisa que é obrigatória colocar no website, que é basicamente a explicar o projeto. E temos aqui uma barra de assinaturas como exemplo, do Norte 2020, Portugal 2020 e da União Europeia. Muita atenção na publicitação, ou seja, tudo o que seja investimento, alvo de incentivo do sistema de incentivos, portanto, tem que ser obrigatoriamente publicitado. Imaginemos num projeto de internacionalização em que uma empresa vai fazer um evento e esse evento, seja uma feira, seja qualquer outro evento, e a despesa desse evento é comparticipada. Sendo comparticipada, tem que obrigatoriamente estar lá os logotipos do projeto. Okay? Porque se não estiverem, existe uma deficiente publicitação, ou inexistente, e como tal, não será alvo de incentivo. Será recusado pela entidade gestora. Vou passar aqui então mais aqui outro vídeo, também explicativo desta parte por parte do IAPMEI, a reforçar esta questão da publicitação. Passando aqui a outro tema muito importante, financiamento. O financiamento de um projeto. As fontes de financiamento próprias, que foram declaradas pela empresa em sede de candidatura, como estando asseguradas, terão de ser concretizadas para efeito da execução do projeto. Na prática, tudo o que foi definido em candidatura, quando passamos para a parte de implementação e após a assinatura do termo de aceitação, teremos que começar a comprovar que efetivamente a empresa, o promotor, tem as fontes de financiamento e a capacidade que disse que tinha quando foi feita a candidatura. Portanto, na prática, tudo o que foi definido na candidatura e definido depois, pode haver alterações em decisão, vão ser aferidas na implementação. Sem que o promotor consiga comprovar que as suas fontes de financiamento para a boa execução do projeto estão asseguradas, a entidade não vai permitir que o projeto se inicie. Okay? Na prática, vai retendo. O iniciar é, basicamente, libertar incentivo através de pedidos de reembolso e, portanto, se não tiverem acauteladas e se a empresa não conseguir comprovar que as fontes de financiamento que estavam definidas
não estão acauteladas e asseguradas, a entidade gestora vai entender que a empresa não tem capacidade para a boa execução do projeto. Uma parte importante dentro dos financiamentos é os capitais próprios previstos deverão estar disponíveis de forma a acompanhar as necessidades do projeto. Na prática, vai entrando o capital próprio dentro da empresa que estava definido conforme as necessidades. Neste âmbito, importa cumprir, quando aplicável, exigências legais do mínimo de financiamento de capitais próprios de 20% da despesa elegível para todos os projetos do SI Inovação e para as empresas com início de atividade há menos de 1 ano, no SI Qualificação PME e IDT. Ou seja, todos os projetos no âmbito do SI Inovação ou em empresas com atividade há menos de 1 ano, 20% da despesa elegível terá que ser assegurada obrigatoriamente por capitais próprios. Capitais próprios, estamos aqui a falar de capital social ou prestações suplementares de capital e que mesmo em execução poderemos depois, em execução, para arranque de execução são obrigatórios que a empresa realize logo 25% dos capitais próprios que estavam definidos, o restante é realizado pelo período de execução e que, mesmo nesse período de execução, nós poderemos ir substituindo a necessidade desses capitais próprios por resultados obtidos por parte da empresa, ou seja, a empresa fecha um ano fiscal com resultados e, em vez de os distribuir, retém-nos em reservas livres e isso é considerado para o capital próprio que estava previsto. Ok? Passar aqui também outra mensagem aqui do IAPMEI relativamente ao financiamento. Portanto, reforçando, basicamente, um projeto tem que ser financiado de alguma forma. Uma parte do financiamento vem da parte mesmo do incentivo, que vem do projeto. Outra parte virá de capitais alheios e outra parte virá de capitais próprios, conforme o que ficar definido em decisão após a candidatura. Outra parte muito importante na implementação do projeto tem a ver com as aquisições em condições de mercado. Chamo aqui a atenção para este ponto. Este é um dos pontos que tem sido mais analisado e verificado por todas as entidades. Isto também porque não nos podemos esquecer que os fundos também são comunitários e a comunidade europeia cada vez tem estado mais atenta a que as aquisições, e que na prática todos os promotores estão a cumprir, que são realizadas ao melhor fornecedor que se apresente. Nem sempre tem que ser o melhor preço, mas tem um conjunto de pontos que serão analisados. A aquisição de bens e serviços deve ser efetuada em condições de mercado e deve ser demonstrado que o fornecedor tem capacidade para o respectivo fornecimento. Não basta apenas fazermos pedidos de orçamentos, tem que se ter a certeza que quem está a dar o orçamento tem capacidade, neste caso tem CAI de atividade, para o fornecimento a que se está a propor. Porque se não tiver CAI de atividade, não pode fornecer, portanto não pode fornecer, o seu orçamento não deverá ser válido. Por outro lado, se for esse o fornecedor que ele escolha, deve ter muita atenção que esse fornecedor não tem capacidade de fornecimento do bem a que se está a propor, vocês não devem aceitar, caso contrário, essa despesa não será aceita pela entidade gestora.
Todas as aquisições terão de ser feitas a entidades terceiras não relacionadas com o adquirente. Na prática, eu sou beneficiário, não posso estar a adquirir os bens que pretendo, que necessito, a alguém, a outra empresa com quem eu tenho relações. Okay? Muito importante, portanto, para a validação do fornecedor e do preço de aquisição, muito importante obtermos o máximo de consultas do mercado possível. Sempre possível, se existir um contrato e todos os outros elementos de suporte que permitam explicar à entidade gestora o porquê de termos escolhido determinado fornecedor e que efetivamente ele tem capacidade de fornecimento desses bens. Vou mostrar aqui outro. O vídeo do Gapmai. Este ponto das condições de mercado é muito importante e cada vez tem sido mais verificado por todas as entidades. Portanto, é de extrema relevância porque deve acompanhar os pedidos de pagamento e a sua fundamentação. A submissão de um pedido de pagamento só deve ser realizada quando estiver reunida toda a documentação necessária à sua correta instrução. E bem como também assegurar que depois o pedido de reembolso é assinado pelos responsáveis da empresa e pelo contabilista certificado ou pelo ROC. Não se deve realizar a submissão do pedido de pagamento sem estar assegurada que toda a documentação, entre os quais os orçamentos, já está recolhido e assegurado, porque depois teremos 5 dias úteis para submeter toda a documentação para a entidade analisar. Caso contrário, o que vai acabar por acontecer é não está corretamente instruído e ele é devolvido. E teremos todos a perder tempo. Na fundamentação do pedido de pagamento, a fundamentação é uma parte descritiva nos pedidos de reembolso e na qual devemos fazer sempre um ponto de situação do projeto, de todas as aquisições já foram realizadas, os desvios que tenham existido, alterações de calendário que existam. Portanto, neste ponto, deve-se aproveitar sempre para realizar uma boa fundamentação e especificar todos os pontos relevantes para que na análise o técnico consiga perceber em que ponto está o projeto de execução
e se existe ou não alguma necessidade de ajuste, tendo em conta os desvios que se apresentem. Em complemento aos pedidos de pagamento, e se durante esse pedido de reembolso nós percebemos com o promotor que existe alguma alteração relevante a nível de substituição de equipamento que possa pôr em causa, para além do pedido de pagamento, devemos também fazer pedidos de alteração ao projeto. Podemos sempre alterar, fazer pedidos de alteração a calendários ou fazer pedidos de alteração dos equipamentos em si, dos investimentos. Prazos de execução. Nós aqui, toda a nossa apresentação tem sido aqui um bocadinho mais baseada num projeto do Portugal 2020, como seja uma inovação, qualificação, internacionalização. No entanto, não se pode esquecer que o sistema de incentivos engloba muitos outros tipos de projetos, PDRs, MAR 2020, os IDT, e todos eles, aqui temos um exemplo, apenas um exemplo de prazos de execução. Porque todos eles, e dependendo do tipo de aviso, e dependendo do que for emitido, têm tempos de execução diferentes. Há uma coisa que é base para todos eles, que é o comprovar-se o início do projeto nos primeiros 6 meses, após a aprovação da candidatura. Isto é obrigatório. Se o promotor se a empresa não demonstrar que iniciou o projeto no prazo de 6 meses a contar da data da aprovação da candidatura, o projeto será rescindido pela entidade gestora por não se comprovar que se conseguiu dar início ao mesmo. E depois temos aqui, basicamente, uma timeline de um projeto típico, por exemplo, de inovação, em que desde a submissão da candidatura, passamos ali por uma parte até à aprovação. O início, por norma, um projeto de inovação são 24 meses, podendo ser prorrogados mais 2 meses, de acordo com a legislação, com penalizações. Mesmo este timing aqui dos 24 meses, nos inovação, existem outros tipos de aviso que especificam timings diferentes. Há 2 anos tivemos os inovação de execução rápida, que era execução num ano. Neste momento também tivemos os inovação Covid, que era execução em 6 meses após a notificação da aprovação. Portanto, acaba por sempre vir a existir algumas variações nestas timelines que tem que se ter sempre em atenção ao que está publicitado no aviso. Okay? E o aviso é que conta e que devem ter em atenção. Planos de investimento e alteração. Os investimentos que foram candidatados e que se encontram aprovados, todos eles tiveram em conta algumas premissas. Eles podem ser alterados, mas se forem alterados, têm que continuar a cumprir o que foi definido em candidatura. Na prática, os investimentos têm que manter o grau de inovação que estava previsto, a dimensão e localização da empresa deve-se manter, a mesma, poderá variar e aí passa por um pedido de alteração de projeto, mas não poderá variar para fora do PO que foi, do programa operacional que foi aprovado. Os investimentos devem-se manter como orientação para os mercados internacionais, porque todos estes projetos financiados pressupõem sempre uma venda para os mercados internacionais. E a criação de emprego altamente qualificado também é um dos pontos muito, muito importante e que vai ser sempre verificado pelas entidades, sempre que existir algum pedido de alteração. Deve evitar-se alterações de fundo ou ajustamentos substanciais que possam colocar em risco os objetivos subjacentes à aprovação da candidatura e que possam levar, inclusivamente, à reavaliação do mérito do projeto. Não nos podemos esquecer que um projeto, quando é avaliado, para além da avaliação dos investimentos, se são ou não são elegíveis, eles têm pontuações de acordo com o que nós estamos a propor. E, portanto, qualquer tipo de alteração pode ter impacto no mérito do projeto e temos de ter sempre cuidado quando fazemos algum tipo de alteração, que essa alteração mantém pelo menos o mesmo tipo de mérito que foi atribuído em fase de análise de candidatura. Caso a empresa pretenda realizar alterações relevantes ao projeto, essas devem ser comunicadas previamente para que possa ser feita a avaliação atempada desse impacto pelo organismo intermédio, permitindo à empresa executar os investimentos com segurança da sua elegibilidade. No entanto, nem sempre isto acontece.
Muitas vezes a empresa já realizou o investimento, é um risco, e aí colocamos na mesma um pedido de alteração do projeto, mas aí teremos sempre o risco dele ser ou não ser aprovado e aceito pela entidade gestora. Aconselhamos sempre que seja pedido antes do investimento ser feito, mas nem sempre isso é possível e, portanto, não sendo possível, podemos fazê-lo sempre após já o investimento estar realizado. Objetivos e resultados. Bom, como todas as candidaturas e aprovações, todas elas têm depois um objetivo no fim e resultados a apresentar. Na prática, a estratégia de empresa, quando é feita uma candidatura, é definida qual é a estratégia de empresa. A partir dessa estratégia, temos os investimentos que vão realizar e depois o resultado final que se pretende alcançar com estes investimentos e com a estratégia que ficou definida. E, portanto, isto vai ser depois verificado. Existem 4 pontos base entre todos os projetos. O volume de negócios, basicamente o crescimento do volume de negócios e do VAB, tendo em conta os investimentos realizados. Pressupõe-se que algum tipo de investimento que exista, que a empresa vai fazer com que o seu volume de negócios cresça, que o seu VAB melhora também e que acompanhe também com uma criação de emprego qualificado, portanto, que a empresa consiga se qualificar mais para o futuro e para as suas necessidades que vai ter futuramente. E outro ponto também importante acaba por ser sempre a taxa de exportação. Mais uma vez, os projetos pressupõem, quase todos eles, uma exportação. Nós pretendemos uma internacionalização forte de Portugal, melhorar a nossa balança comercial e, portanto, a taxa de exportação acaba por também ter aqui um forte impacto e análise em todos os projetos. Muito importante a monitorização constante. A empresa e o promotor devem ter consciência do ponto em que está e o ponto em que deve chegar. Os projetos, por norma, são de investimento 1, 2 anos e a sua verificação, se conseguiu ou não atingir os objetivos, pode ser passado 1 ou passado mais 2 anos. Portanto, temos sempre aqui um timing longo entre o início do investimento e o término de um projeto, que pode passar 4, 5 anos, e da avaliação do mesmo. E o promotor tem que ter sempre a consciência de em que ponto está, o que é que ainda precisa de fazer para conseguir chegar aos objetivos a que se propôs. Isto porque o não atingir os objetivos, para além de pode originar uma revogação contratual, pode não chegar ao que nos importa também nestas candidaturas, que é o superar os objetivos traduz na isenção parcial do reembolso. Ou seja, nós temos, por exemplo, um incentivo num projeto de inovação de 50%, em que esse incentivo, 50% é reembolsável e 50% não reembolsável. Não reembolsável se conseguirmos superar os objetivos que foram determinados. E, portanto, o não reembolsável, basicamente, converte-se em incentivo a fundo perdido, que tem forte impacto num investimento e numa empresa. Portanto, a empresa deve ter sempre em atenção os objetivos a que se propõe e que, no ano pós-projeto, eles vão ser avaliados. Existem vários tipos ao longo do tempo, isto foi sendo um bocadinho alterado, como é que eles vão ser verificados. No ano passado houve uma alteração e basta superar os objetivos propostos em 100%, portanto 100,001, e aí atingimos os objetivos e o incentivo é confirmado como não reembolsável. Nos projetos que têm um bocadinho mais de tempo, é por superação dos objetivos que estavam propostos. Se quisermos atingir o máximo de isenção de reembolso, temos que superar os objetivos em mais de 125% do que estava previsto para que o incentivo reembolsável seja convertido em não reembolsável e, portanto, a fundo perdido. Que acho que é sempre um dos grandes objetivos que as empresas têm, é conseguirmos chegar ao incentivo não reembolsável. Caso contrário, torna-se num financiamento a taxa de zero e que depois vai sendo reembolsado. Os outros projetos, qualificação e internacionalização, esses também vai ser verificado os objetivos que se foi proposto. No entanto, eles já são de início
projetos de incentivo não reembolsável. Auditorias. Os projetos são auditados, é um momento de grande importância. A audição de todo o processo e verificação de todos os procedimentos. A reanálise de todos os procedimentos, mesmo que já tenham sido analisados. Chama a atenção que decisões de elegibilidade podem ser revertidas ou, ao contrário, decisões de não elegibilidade de algum investimento pode ser revertida em fase de auditoria. As entidades que auditam podem ir desde o IAPMEI, a ICEP, a ANI, a ADC, autoridades tributárias, Comunidade Europeia. Portanto, temos possibilidade de os projetos serem auditados por um sem número de entidades. Okay? Atualmente, e chamo aqui a atenção, estão a ser criados mecanismos automáticos para detecção de possíveis fraudes ou incongruências. A Comunidade Europeia tem estado a debater-se muito forte com esta questão de fraudes e, portanto, terem atenção que todas as ferramentas que vão existir daqui para a frente e que já existem vão estar muito atentas a qualquer tipo de fraude. Atividades de valor acrescentado. Nós consideramos que é uma atividade de valor acrescentado a interlocução com as autoridades de gestão, organismos intermédios, instituições de crédito, entidades licenciadoras, os advogados, os contabilistas. Vocês são uma das entidades muito importante neste processo e os revisores de contas. Portanto, estas entidades, todas elas, numa implementação de projeto, devemos ter em atenção que são de grande relevância e com as quais devemos ter uma boa interlocução. Elaboração do relatório técnico, neste caso para os projetos IDT, toda a descrição dos trabalhos obrigam a um relatório técnico. A análise de impactos de reprogramações físicas, financeiras, temporais, de investimento, objetivos, entregáveis, cronogramas, nas metas e méritos. Portanto, qualquer reprogramação devemos ter atenção ao impacto que isso vai ter na boa execução do projeto. A análise de impacto das obrigações e riscos de empresa nas metas e méritos, foi o que já disse antes, deve-se ir sempre verificando como está a empresa e os impactos nas suas decisões, quais são os impactos das suas decisões que podem ter depois nas metas de concretização do projeto. A análise de impacto de desvios na realidade da empresa, nas metas e o seu mérito. Okay? Portanto, isto volta a um dos primeiros slides, que é uma contínua análise da boa execução do projeto. É muito importante. No final, aqui só uns valores. No final do primeiro trimestre de 2021, estavam aprovados 28,5 mil milhões de euros de fundos do Portugal 2020, só desse quadro comunitário, com uma taxa de execução de 60%. Uma das grandes barreiras à boa execução destes projetos é a burocracia, realmente. A burocracia, a necessidade de conhecimento aprofundado da legislação associada, acaba por desmotivar muitas das vezes as empresas no investimento e acaba por muitas vezes as empresas começam e até implementam um projeto e às vezes desistem até de fazer um segundo pela carga burocrática que exige. Na Unit fazemos a monitorização constante uma prioridade máxima. Na prática, a experiência adquirida mostra-nos que é fulcral estarmos ao lado das empresas em todas as fases, apoiar na tomada de decisões e alertar para os aspectos importantes. Só desta forma é possível garantir que o que deveria ser uma oportunidade não se torna num problema, mais uma vez reforçando que, e aqui um bocadinho esta frase, o sucesso não está na aprovação, mas sim na execução, porque só uma boa execução é que permite que o que foi aprovado seja realmente um projeto que venha trazer mais valias à empresa. Caso contrário, até pode trazer menos valias, rescisões contratuais e devoluções de valor, que não têm qualquer interesse. Bom, vou passar agora aqui a uma parte que é os casos práticos, que vai ser a minha colega, a Inês Almeida, que vai falar um bocadinho sobre esta parte. Bom dia a todos. Antes de mais, começo por vos agradecer a presença aqui. Conforme o meu colega Carlos disse, então, eu vou dar início a esta parte dos casos práticos. Nós selecionamos aqui 4 casos que entendemos que vão acrescentar algo àquilo que já foi dito acima. O primeiro caso é de um projeto de internacionalização que teve o seu início em maio de 2017
E o primeiro contacto da empresa com a Unit foi já em meados de 2020, já depois do final do projeto. Nesta altura, a taxa de execução do projeto era nula, já tinha existido uma auditoria que não foi realizada porque o local de investimento que tinha sido indicado na fase de candidatura estava vazio e desocupado, o que acabou por originar uma proposta de resolução do termo de aceitação. Neste caso, o que nós fizemos foi entrar em contacto com a entidade gestora, o AICEP, mais precisamente com a técnica do projeto, também para perceber qual seria o feedback dela em relação à viabilidade deste projeto e de tudo o que se passou ao longo dele enquanto nós não estivemos presentes. Como todos os prazos legais já tinham sido ultrapassados, fizemos da submissão do pedido de pagamento final uma prioridade e acabamos também por prorrogar este projeto por mais um ano. A data final acabou por ser já em maio de 2020, porque existia despesa para tal e tinham sido realizados investimentos. Submetemos também o anexo de encerramento do investimento. Este anexo é obrigatório ser submetido a seguir ao pedido de pagamento final e faz aqui um balanço entre tudo aquilo que foi previsto em sede de candidatura e acabou por ser realizado e também justifica aqui alterações que possam existir. E na sequência de todas estas ações acabou por ser realizada uma nova auditoria, esta sim que já teve um parecer favorável e sem qualquer anotação. Conforme o meu colega Carlos referiu, o contacto com as autoridades de gestão e os técnicos dos projetos é muito importante, sobretudo para que eles entendam que o projeto, neste caso, foi executado e que não se justificava o beneficiário não receber o incentivo por estes atrasos que surgiram. O segundo caso prático que nós escolhemos é de um projeto de investigação e desenvolvimento tecnológico. Neste caso, o contacto com o cliente foi 2 meses após a data de início do projeto. Eles estavam com dificuldades na implementação e também em saber quais é que eram as obrigações a que estavam sujeitos. Nós começamos por analisar a candidatura e tudo o que tinha estado na base da aprovação. Este procedimento é muito importante para tentarmos perceber todos os pontos-chave e tudo aquilo que foi argumentado e quais é que são os pontos que temos de salvaguardar, também termos sempre isto presente. Tratando-se de um projeto de IDT, fizemos também uma reunião técnica com todo o consórcio, porque como é constituído por várias empresas, às vezes é preciso alinhar aqui todas as ações que se vão desenvolver e estabelecer timings para garantir que o projeto está a ser executado. Comunicamos também todos os trâmites e obrigações, desde a publicitação, as condicionantes e os objetivos que tinham sido definidos e atualmente estamos a submeter os pedidos de reembolso e também os relatórios técnicos intercalares, porque se trata de um projeto de IDT. O terceiro caso prático surgiu-nos quando do agendamento da auditoria final do projeto. Nós começamos mais uma vez por analisar toda a candidatura e tudo o que tinha sido definido, assim como os objetivos. Analisamos também todos os pedidos de pagamento que neste caso já tinham sido submetidos, bem como as decisões sobre eles, ou seja, tudo aquilo que foi considerado elegível e tudo aquilo que não foi considerado elegível, porque
como o Carlos disse anteriormente, a auditoria é um momento em que nós podemos pedir a reversão da não elegibilidade e por isso foi importante perceber o que é que tinha sido decidido antes, assim como também toda a informação que o IAPMEI já possuía para podermos, de certa forma, saber como a complementar. Realizamos o dossiê de projeto, que é uma obrigação, e também uma pré-auditoria para garantir que no momento da auditoria final tudo corria como era suposto. Claro que na sequência da auditoria demos também resposta às solicitações dos auditores e fizemos a tal contestação das despesas que tinham sido consideradas não elegíveis, que depois acabaram por ser consideradas elegíveis no seguimento do sucesso da auditoria. O quarto caso prático é sobre um projeto de inovação e nós escolhemos este caso prático porque já foram submetidos alguns pedidos de alteração. Os pedidos de alteração são comuns. É normal que ao longo da implementação de um projeto a empresa perceba que aquilo que previa já não é mais uma necessidade por vários motivos, as dinâmicas do mercado podem se alterar, as dinâmicas concorrenciais também. Neste caso, o primeiro pedido de alteração esteve relacionado com a localização e, como também já foi referido antes, a localização tem impacto nos subcritérios da matriz do mérito e também na taxa de incentivo e, por isso, todo o nosso pedido de alteração e a sua fundamentação foi no sentido de salvaguardar que a troca de localização não iria afetar nenhum destes pontos e que por isso não existiria um motivo para uma oposição a esta mudança. Para além disso, durante a execução também se verificou a necessidade de onerar dois dos principais equipamentos do projeto. Neste caso, a legislação define que não é possível esta oneração salvo a aprovação por parte da entidade gestora. Então, foi necessário aqui submeter este tal pedido de alteração, demonstrar que existia a necessidade desta oneração, caso contrário, o beneficiário não conseguiria contrair o empréstimo e realizar os investimentos. E também, neste caso, demonstrar que, apesar de existir esta oneração e de, à partida, ela não ser possível, o montante que seria alvo de oneração era muito pouco em comparação com o investimento que a empresa iria realizar na totalidade. Ou seja, em todos os pedidos de alteração, e neste em particular, acaba por ser importante destacarmos aqui os factos positivos e que levem à sua aprovação. Por último, foi submetido também um pedido para alteração de um dos investimentos, conforme eu disse anteriormente. Ao longo da implementação do projeto, é normal que surjam outras necessidades e que se conclua que afinal aquilo que nós pensávamos acabou por não se concretizar, digamos assim, e ao longo da implementação do projeto o beneficiário acabou por perceber que estava a existir um estrangulamento do processo produtivo mais a montante e que por isso, ao contrário daquilo que tinha previsto, em vez de adquirir um centro de erosão a fio, ele precisava de uma CNTC. Neste sentido, nós preparamos toda a fundamentação a demonstrar esta necessidade, porque afinal o processo, a cadeia produtiva poderia ficar comprometida por causa desta não alteração. Demonstrar também que este novo equipamento contribuía igualmente para o aumento da capacidade produtiva, porque foi isso que foi argumentado ao longo de toda a candidatura. E mais uma vez reforço aqui a importância de percebermos qual é que foi a linha de raciocínio lógico utilizado em toda a candidatura e qual é que era a estratégia da empresa.
e também demonstrar que esta alteração não tinha qualquer impacto nos objetivos do projeto que foram definidos, porque o impacto nos objetivos do projeto, no limite, pode levar à resolução dos contratos e não é isso que se pretende de todo. Realçar aqui também que todos os pedidos de alteração devem ser sustentados por elementos que permitam ao técnico averiguar a veracidade daquilo que nós estamos a afirmar. Esta é também uma das formas que nós temos de garantir que o processo não se prolonga no tempo e que não existem pedidos de elementos a pedir mais informação, porque no limite a morosidade de todo o processo pode fazer com que os promotores adiem decisões e até mesmo comprometer a viabilidade dos projetos que estão a implementar e que é a última coisa que nós queremos. E lá está, que aquilo que deveria ser uma oportunidade se acabe por transformar num problema, porque não é esse o objetivo de todo. Este é o nosso último caso prático, nós teríamos mais alguns, mas também estamos limitados em termos de tempo. Carlos, passo-te a palavra. Obrigado, Inês. Obrigado. Realmente isto, só aqui realçando um bocadinho o que a Inês também teve a dizer e para perceber-se aqui os casos práticos, é realmente de extrema relevância o contacto próximo com as entidades de gestão e o contacto próximo com os promotores, para conseguirmos afinar aqui o que é pretendido de um lado e o que poderá ser ou não ser aceito do outro. Portanto, temos de ter sempre aqui o balanceamento correto do que é as necessidades do promotor e o que poderá ou não ser aceito dentro dos projetos e por parte da entidade gestora. Vou aqui só passar rapidamente aqui pela parte da pelas competências da Unit, e não é mais do que um resumo quase do que temos vindo agora aqui a falar nos slides anteriores. E o que nós entendemos que cada empresa é um ecossistema único e irrepetível. E como nós sabemos isso na Unit, acabámos por realizar e por definir o nosso serviço em PECs, por assim dizer, tentá-los adaptar às necessidades do mercado e de cada um dos clientes. Inicialmente, nós só tínhamos a implementação de projeto para clientes já internos, em fazíamos a candidatura, portanto fazíamos um serviço integral e completo, desde a candidatura até o seu término. Penso que o mercado hoje em dia já pede aqui outras soluções e aproveitando a nossa experiência nesta área de implementação, que já é bastante vasta, acabamos por criar aqui alguns PECs que vão desde uma empresa que precisa do nosso apoio na parte da contratualização, na parte do termo de aceitação, com a análise da decisão, com a submissão do pedido de adiantamento juntamente com o termo de aceitação, com a comunicação de regras e requisitos que vão ser necessários e com uma parte também técnica do ESI e do sistema de incentivos do IDT. Este é um PEC um bocadinho mais simples, apenas e somente apoiar aqui na contratualização e na análise da candidatura, da aprovação da candidatura. Depois temos aqui também um outro que é só apoio na parte dos pedidos de pagamento, pode suceder, alguém que precisa aqui só do nosso apoio no processamento e validação de documentação, a elaboração dos relatórios técnicos de IDT, nas fontes de financiamento, que acompanham os pedidos de pagamento, na identificação e justificação de desvios e na resposta a pedidos de esclarecimentos. Temos também aqui outro PEC que nós acabamos por definir e de acordo com as necessidades que nos têm surgido no encerramento, tem surgido bastante no encerramento, realização dos anexos de encerramento, incluindo o mérito e objetivos e as respostas aos pedidos de esclarecimento. Só chamar aqui a atenção que um projeto não encerra quando é feito o pedido de reembolso final, ainda existe muita coisa depois disso. Desde estes anexos, que é basicamente a contarmos o que é que se passou com a execução do projeto, e depois a auditoria. A auditoria, acabamos por separar este serviço para quem pretenda só um apoio na parte da auditoria, analisarmos e validarmos todo o dossiê de projeto, realizarmos uma auditoria preparatória e depois o acompanhamento presencial
quando existir auditoria por parte das entidades. Portanto, isto também é uma necessidade que temos vindo a cada vez mais a sentir por parte dos promotores, que se sentem às vezes apoiados nesta parte e nós acabamos por conseguir aportar aqui bastante conhecimento. Planos de reembolso, que infelizmente devido ao Covid e à pandemia o que tem surgido também algumas empresas que precisam, infelizmente, do nosso apoio nas reanálises dos planos de reembolso contratualizados. É possível fazer pedidos de reprogramação ou que está contratualizado como reembolso e apoiamos depois aqui na negociação com a entidade gestora, tentarmos aqui chegar a um ponto de equilíbrio entre o que a empresa pode fazer com um plano de reembolso e o que o IAPMEI exige. O IAPMEI ou outra entidade que exige. Só que alguns números nossos internos, dentro deste quadro comunitário, até o momento fizemos 636 candidaturas, das quais 427 foram aprovadas. Temos uma taxa de concretização e aprovação de 67,1%, e isto já representa 375 milhões de investimento, de incentivo aprovado. De incentivo não, de investimento aprovado. Portanto, já com alguma relevância na nossa estrutura. A nossa abordagem como empresa, como unit, desenvolvemos uma abordagem distinta, capaz de fornecer uma resposta adequada às reais necessidades das empresas, adaptando a sua realidade, dimensão e posicionamento, resultando num serviço focado no resultado, adequado ao problema identificado e adaptando à realidade da empresa. Ao longo dos anos, os nossos serviços, como eu disse inicialmente, passou de um serviço integral e apenas faria todo o serviço desde a candidatura até ao encerramento do projeto. Hoje em dia, também porque sentimos que o mercado precisa de outros tipos de serviços, acabamos por abrir um bocadinho o leque de possibilidades e conseguir aqui apoiar as empresas efetivamente no que precisam na sua gestão. A equipa da Unit, somos neste momento mais de 40 pessoas com experiência e já com vários anos nesta área e especializados em vários pontos. Temos connosco desde pessoas da engenharia, portanto muito direcionadas aqui para a parte de IET, estruturação de processos, resolução de problemas e melhorias contínuas, parte de estratégia de gestão e finanças. Temos também uma parte de mercados e internacionalização e foco nas vendas. E também incorporamos aqui uma parte de marketing e comunicação que conseguimos dar apoio às empresas. Além disso, contamos com uma bolsa de peritos externos e parceiros, composto por especialistas desde dos recursos humanos, às TICs, aos processos industriais, digitalização de processos, investigação e desenvolvimento, entre outros. Basicamente, tentamos aqui agregar um conjunto alargado de serviços de apoio às necessidades de gestão das empresas, e é isso que nós pretendemos, é sempre apoiar as empresas na sua gestão e no seu dia-a-dia, onde englobamos esta parte também da implementação de projeto, que é de extrema importância, reforçando o de início. É importante que a candidatura seja aprovada, mas de nada vale que ela seja aprovada se ela não for corretamente implementada e a empresa tiver que devolver o incentivo recebido. Por aqui terminamos a nossa exposição. Estamos agora abertos aqui um pouco a perguntas e respostas que tenham para nós. Carlos, não estamos a ouvir. Já estão a ouvir? Agora já. Pronto. Então era aqui. Peço desculpa. Eu vou então... já temos aqui algumas perguntas por parte dos participantes. Vou então passar-vos a ler. Temos aqui uma primeira pergunta de um participante que pergunta se foi introduzida alguma flexibilidade na execução devido ao impacto da crise pandémica ao nível da gestão do projeto. Ok, uma boa questão, uma boa pergunta. Só também para perceberem realmente o dinamismo que é esta área de incentivos, não é? Na prática, sim, ele vai se adaptando às necessidades e ao que acontece no mercado. E a pandemia, no ano 2020, teve fortes impactos nas empresas promotoras e que estavam a desenvolver e implementar projetos. Sim,
foi comunicada ordens técnicas, a Ordem Técnica número 1 de 2020, que vem fazer aqui um conjunto de alterações e ajustes à forma de implementação dos projetos, para não prejudicar as empresas, porque na prática o que aconteceu com o Covid-19 e que tem impacto forte nas empresas não é responsabilidade suas e, portanto, as entidades tentaram aqui ajudar com a emissão de uma ordem técnica, que foi a Ordem Técnica número 1, na qual é permitido, desde a alteração de calendários sem penalizações, a alteração de investimentos, bastante mais flexíveis do que seria expectável, aceleração nos pedidos de pagamento sem análise do pedido de reembolso e disponibilizar logo dinheiro para os promotores e na economia, sem análise, ajustes no ano pós-projeto e nas metas definidas, porque uma empresa que tem como pós-projeto o ano 2020 dificilmente consegue chegar às metas que estavam previstas e, portanto, essa ordem técnica acaba por permitir reprogramações sem penalização e ajustar-se um bocadinho à realidade de cada uma das empresas. Portanto, esta ordem técnica, sim, existe e que se permite a gente fazer um conjunto de alterações que de outra forma não seria possível ou queriam colocar em causa o projeto e a sua rescisão. Bem, temos aqui mais uma questão. Penso de alguma forma, quando apresentar os vossos serviços, terá ficado respondida, mas aqui fica. Se prestam este tipo de serviços de forma isolada, mesmo quando não elaboram o processo de candidatura? Sim, exatamente, fazemos. Ou seja, tem a ver com o que o mercado foi solicitando e pedindo, não é? Reforço que realmente, inicialmente, a Unit o que fazia era um processo total, desde a A a Z, portanto, fazemos a candidatura e fazemos o seu encerramento e fecho total do projeto com a implementação. O mercado foi-nos pedindo outras coisas, até já do CREN, realizamos alguns encerramentos do CREN, e no Portugal 2020, neste quadro comunitário, acabou por surgir também vários clientes e onde já estamos a realizar serviço, e aliás um dos exemplos da Inês foi efetivamente um projeto que nós mais do que que não realizámos e que depois acabámos por terminar a sua implementação e aliás, 3 dos casos, um deles só com a auditoria, só implementámos a parte da auditoria, outro realizámos o pedido de reembolso final, a auditoria e depois agora o acompanhamento até ao encerramento. Ainda houve um terceiro que entramos depois do termo de aceitação assinado. Portanto, sim, efetivamente já temos serviços e valores por cada um deles, sim. Muito bem, tenho aqui mais uma questão, que é uma empresa que se candidate a um fundo perdido através de uma empresa de consultoria também é obrigada a ter o dossiê do projeto na própria empresa? O dossiê de projeto é uma obrigação da empresa, do promotor, ok? O dossiê de projeto não deve estar de todo na consultora. O dossiê de projeto tem que estar na empresa. A empresa é que é auditada, não é o consultor, ok? Portanto, o detentor do projeto é o promotor. Portanto, documentação física, sempre na empresa. Termos de aceitação assinados, faturas, documentos assinados, tudo sempre na empresa num dossiê físico. Mesmo digital, a parte que é possível via digital tem que estar num computador da empresa. Se for auditada, vai lá o auditor, vai ver no computador da empresa. Não vai auditar o consultor, ok? O consultor é auditado. Neste momento, não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Estas eram aquelas que tínhamos aqui já a aguardar o fim da apresentação. Mesmo alguma questão que depois surja, tenho aqui, já tenho. Diga. Mesmo alguma questão que depois surja, estamos sempre disponíveis para depois explicar. Muito bem, temos aqui mais uma questão em que é perguntado se a obrigatoriedade de ter a utilização de software de gestão que identifica os investimentos efetuados no âmbito do projeto, a criação de subcontas, validar através do balancete a adoção da contabilidade analítica e centro de custos, que permite isolar todos os investimentos do projeto. A questão dos recursos humanos serve o mapa de Excel, pois o programa apenas poderá afetar 100%
a determinado colaborador. Eu penso que aqui se terá mais a ver com o software do que propriamente com o vosso... Será mais uma resposta para a SAS, não é? E não só, portanto, é uma obrigação do projeto a criação de um centro de custos ou de subcontas. Portanto, tem que haver aqui a contabilidade analítica do projeto. Portanto, ela tem que estar separada do restante. Para além disso, a questão, acho eu, eu acho que a questão que estava a colocar por causa dos colaboradores, se for um projeto de internacionalização ou qualificação, onde eles são elegíveis, portanto, a imputação é 100%, porque é 100% do vencimento, apesar que depois só receber a parte do incentivo, como qualquer outro investimento. Se for uma questão por causa do IDT em que são afetas horas, sim, aí depois a gestão no SAS é um bocadinho mais complexa, porque são afetas horas homem a um determinado projeto no IDT, mas que também esse deve estar refletido na contabilidade. Muito bem. Mais alguma questão? Não sei se mais alguém tem alguma questão. Sim, portanto, o participante que colocou a questão anterior diz que é exatamente a questão da internacionalização. Que está aqui... A questão da internacionalização, a pessoa que está dentro do projeto e que é elegível, ela é elegível a 100%. Ou seja, é elegível a pessoa e depois os seus vencimentos durante o decurso do projeto. Portanto, aí nem tem uma questão de parcial ou não. Portanto, é totalmente... A pessoa tem que estar dentro desse centro de custos ou subconta. Muito bem. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Deixar aqui, se não havendo aqui questões, penso que não. Deve ser também aqui dada esta hora. A hora, em que temos, exatamente. Então, eu iria só aqui recordar aqui a nossa próxima ação, que será no dia 3 de junho. Não sei se estão a ver aqui o meu ecrã. Portanto, dia 3 de junho vamos ter uma nova ação da SAS Talks, uma nova sessão, que será sobre a relação cliente na era digital. Esperamos poder contar convosco. E portanto, agora queria essencialmente agradecer a presença tanto dos participantes que estiveram aqui connosco nesta sessão, assim como ao Carlos e à Inês, para que se disponibilizaram para poder esclarecer e apresentar esta questão do sucesso da implementação e da gestão de projetos. Muito obrigado pela vossa colaboração e desejo a todos... Muito obrigado, Márcio. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. E posto isto, dava então por encerrada a sessão da SAS Talks e espero então encontrar-vos no próximo dia 3 de junho. Muito obrigado a todos e um resto de um bom fim de semana. Ia dizer um resto de semana, mas já pode ser um bom fim de semana. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado.